E aí galera, para você que acompanha nosso canal, mais uma questãozinha, questão 87, Enem 2016, sempre caderno azul aqui, é a prova que eu estou seguindo do Enem 2016. A questão ela vai trazer, como sempre, algo que é do cotidiano, vai falar de diabetes, tá? Não vai aprofundar, mas enfim, vai falar da diferença entre diabetes insípidos, tá? Diabetes insípidos, gente, é provocado por uma alteração de qual hormônio? Do hormônio antidiurético, tá? Vou explicar para vocês. E o outro diabetes que existe, diabetes mellitus, aí tem diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, mas enfim. O outro tipo que é o diabetes mellitus é por alteração aonde? Na quantidade de insulina, tá? Isso vai elevar o nível de glicose no sangue. Mas enfim, acompanhe no canal que eu posto um vídeo sobre diabetes tipo 1, tipo 2, enfim. Isso é fácil, isso é tranquilo, tá? Porque vale a pena entender, não é nada de difícil você entender isso. Mas enfocando aqui na questão, olha só. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, diabetes mellitus e diabetes insípidos, tá? Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. Gente, o diabetes mellitus, como eu disse para vocês, tá? É provocado, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, quando a pessoa tem alterações no pâncreas, as células beta do pâncreas produzem uma baixa quantidade de hormônio chamado insulina. E essa baixa quantidade de insulina no sangue eleva o nível, deixa o nível de glicose alto. Por quê? Porque a insulina, ela permite com que a glicose entre dentro da célula, tá? Existem vários receptores, o mais importante, o mais falado é o GLUT4, GLUT significa transportador de glucosa, tá? E, enfim, essa questão em relação ao tipo de transportador e a alteração no transportador é o que caracteriza o diabetes mellitus tipo 2. Por quê? A pessoa tem uma produção de insulina normal, padrão, dentro dos padrões aí de normalidade. O que vai alterar é o quê? É que os receptores, né, não reconhecem mais a insulina, e se não reconhecem a insulina, a glicose também não entra dentro da célula. Tá? Então, o tipo 2 é por tipo 2 adulto ou adquirido por maus hábitos, é relacionado à alteração no transportador, né? E o outro tipo 1, ou insulino dependente, enfim, tem vários nomes, ou infantil, juvenil, é provocado pela baixa produção de insulina, né, pelas células beta do pâncreas. E o outro tipo que ele fala é o diabetes insípidos, que não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com o quê? Com a questão da glicose, como a própria questão está dizendo aqui. E ele diz aqui, o diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção de qual hormônio? Do hormônio antidiurético, porque está em inglês, tá? Antidiurético tem outro nome também, quase, o pessoal não fala, mas enfim, existe. Vasopressina, tá? Vasopressina por quê? O que esse hormônio aqui faz? Gente, o que é diurese? Diurese é urinar, tá? Então, diurese é urinar muito. Tanto é que um dos sintomas do diabetes chama-se poliúria, que é a pessoa urinar muito. E o outro, polidipsia, que é a pessoa que tomar muita água. Uma coisa que está totalmente relacionada à outra, obviamente. E o que acontece? Ele vai gerar uma retenção de líquido. Como ele retém o líquido, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento da pressão no vaso sanguíneo. Por isso eles tomam vasopressina. Tá? Mas enfim, voltando aqui para a questão, para a gente finalizar ela. Aí ele fala, o hormônio, ele ainda diz, secretado pela neurohipófise, parará, tudo mais aqui. Tendo em vista o papel funcional do hormônio, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido pelo diabetes insípidos? Gente, é simples. Aqui você tem a glândula chamada de hipófise, tá? Hipófise. Ela se divide em adeno e neurohipófise, tá? Essa glândula aqui, ela, enfim, está na base do cérebro, só que eu coloquei só para representar mesmo. E o que vai acontecer? O que você tem que lembrar? Que a adeno-hipófise, ela secreta, né? Ela produz e secreta, tá? O grande peguinha é essa. Ela produz e secreta. Produz e secreta 6 hormônios. Prolactina ou lactogênico vai agir aonde? Nas mamas, tá? Somente nas mulheres aí que estão o quê? Fim da gestação. Prolactina ou lactogênico vai agir nas mamas para quê? Para a produção do leite, tá? ACTH, hormônio adrenocorticotrófico.
age na parte do córtex da glândula adrenal ou suprarrenal. Quase não cai, tá? Por isso que eu nem vou ficar explicando muita coisa. Esses dois, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, né? No caso aqui, eles vão estar relacionados os dois, tanto na mulher como no homem, né? São hormônios aí relacionados com, né, hormônios chamados de hormônios sexuais, que estão relacionados, no caso, o FSH vai fazer com que o ovócito da mulher seja liberado, o LH vai fazer com que, né, aqui na verdade é hormônio folículo estimulante para amadurecimento do folículo para primário, secundário, enfim. E aqui para liberação, e no homem, esses daqui estão, esse no caso está relacionado com a produção de testosterona, né, o LH, e esse outro aqui com a produção de espermatozoides, mas eu não vou enfocar. Lembra de hormônios sexuais. TSH vai agir sobre qual glândula, gente? Tireoide, né, ou tireoide, tanto faz, tá? Não é a mesma coisa. Tireoide que vai, essa glândula, né, esse hormônio regula a glândula que vai produzir lá o T3 ou o T4. Né, que são os hormônios que podem levar a hiper ou hipotireoidismo. E o GH, ou também chamado, né, de somatotrofina, né, é um hormônio que é o somatocorpo, trofia, crescimento, ou GH, né, que é o hormônio do crescimento, G de grow mesmo, de crescimento em inglês, que é o hormônio que vai gerar o quê? O crescimento, né, de musculatura, de osso e tudo mais. O excesso desse hormônio na infância, isso já foi cobrado, gera o quê? Gigantismo. E o excesso desse hormônio na fase adulta, por exemplo, usado como anabolizante, vai gerar crescimento das extremidades ósseas, queixo, orelha, enfim, orelha eu sei que não tem osso, mas enfim, cartilagem também sofre ação. Dedo, tudo, tá? Gera o que se chama de acromegalia. E para finalizar aqui, a neurohipófise não produz, tá? Não produz. Então, lembra de M não produz aqui, ó. Neurohipófise não produz. Ela só secreta os hormônios que quem produz. Essa região que está um pouco acima, tanto da adeno como da neuro, chamado de hipotálamo, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes. Mas lembra que ela não produz, ela só secreta os hormônios produzidos pelo hipotálamo. No caso, a ocitocina, ela age durante o trabalho de parto, nas contrações, mas também nas mamas durante a saída do leite. Ela abre a glândula mamária, beleza? E o ADH aqui, o hormônio antidiurético, ele vai agir aonde? Ele vai agir em cima dos rins, tá? Rins, escrevi errado aqui. Dos rins. Lá nos túbulos contorcidos, tem túbulo contorcido proximal, alça de Rayleigh e distal, mas enfim. Lá nos túbulos contorcidos, ele vai promover o quê? A reabsorção de água, né? E se ele promove a reabsorção de água, o que que acontece? Você vai ter o quê? Você vai ter uma retenção de líquido. Então, ela é antidiurese, ele faz com que você urine menos, tá? Se a pessoa produz pouco desse hormônio, por exemplo, quem sofre com diabetes insípidos, ela vai urinar mais. Então, por isso que um dos sintomas do diabetes insípidos é o quê? É a letra E, que é a desidratação. A pessoa chega a urinar de 20 a 30 litros de urina por dia, tá? Em casos mais graves, mas enfim. Isso é o que diz a questão. Galera, acompanha aí, tem muita coisa para falar, mas o vídeo às vezes fica muito longo, tá? Enfim, depois eu vou detalhar tudo isso aqui, enfim, eu coloco a aula de meiose, coloco a aula só de endócrino, a gente vai, né, ajustando aí, pede aí, acompanha nas redes sociais aí, tá? Enfim, pega a gente. Galera, qualquer dúvida, qualquer sugestão de questão, tá? Enfim, Enem, vestibular, tanto faz, publica aí em uma das redes sociais que, enfim, qualquer sugestão, eu monto a aula, monto o vídeo e a gente discute, beleza? Qualquer dúvida também tô aí. Um abraço.